Então, aqui em Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6, diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timate. E chegando às vinhas de Timate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha bem esse detalhe. O Espírito do Senhor se apossou dele, no versículo 6. Se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Sente aí a presença do Espírito Santo. Ele está aí com você nesse momento, ele está aqui comigo e ele está conosco em todos os lugares onde nós estivermos em obediência a ele. Amém? Então vamos lá, continuando. Vamos ver também 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. E o capítulo 11, versículo 6. Então, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, diz assim: E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. No Antigo Testamento, eles ainda não conheciam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele já se fazia presente e ele atuava no meio daquele povo. Só que eles não se davam conta que era o Espírito Santo, certo? Ele vinha e voltava, ele não ficava. Mas hoje ele está aqui perto de nós, ele está perto de você aí, ele está no nosso meio. Seja obediente, fique atento, você vai sentir a sua presença, porque ele nos enche, ele sopra dentro de nós e nos enche, e a alegria que nos enche é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá. Por isso que você pode sentir o Espírito Santo, por isso que você pode sentir a presença de Deus, por causa do poder do Espírito Santo. Ele sopra, vento do Espírito sopra nesse lugar, enche os nossos corações, e ele faz isso, viu? E ele vai curando, e ele vai fazendo maravilhas no meio do seu povo. Não é diferente de passado, não é diferente, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e ele continua atuando poderosamente no meio do seu povo, todo aquele que crê, viu? Então vamos lá, tem mais uma referência aqui, 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 13. Então, em 1 Samuel 16, versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vocês veem que ele, o Espírito Santo de Deus, ele se manifestava através da unção. Quando Samuel, ele derramava o azeite sobre a pessoa, o escolhido para ser ungido, simbolicamente com azeite, o Espírito Santo de Deus, ele se apossava daquela pessoa e enchia ela, se apodera da pessoa. Então Davi foi cheio do Espírito Santo, porque ele foi escolhido, viu? Como ungido. Ungido é escolhido, escolhido é ungido. Todos nós fomos escolhidos hoje
através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse, né, que Deus deseja que todos sejam salvos. Jesus disse que veio para todos, ele não tem escolha entre uns e outros, mas ele gostaria que todos fossem salvos. Então, os escolhidos hoje é todo aquele que crê, todo aquele que aceitar o verdadeiro evangelho e seguir os passos de Jesus. Esses são os escolhidos, esses são os ungidos. Somos todos nós somos sacerdotes de Deus, viu? Todos nós podemos, em nome de Jesus Cristo, orar e também pôr as mãos, e Deus pode nos usar poderosamente através da sua palavra, né? Levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de esperança através do evangelho, e com a oração realizada através de nós, os seus ungidos, os seus escolhidos, muitas curas, muitos milagres podem ser realizados através da fé, viu? Da oração, da obediência, arrependimento. Então, creiam, obedeçam o evangelho, procurem fontes confiáveis para vocês poderem ouvir a palavra de Deus. Quando ouvirem, confirmem se há na Bíblia algo que está evidenciando o que está sendo dito, viu? Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, porque qualquer vento de doutrina é como a água do mar, que vai e vem, não leva a lugar nenhum. Então, procure sempre ver se tem referência na Bíblia. Tem referência bíblica? Então, vai lá, dá uma olhada, confere e veja se realmente, né, procede o que está sendo dito. Amém? Então, vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia atribui sobejamente características pessoais ao Espírito Santo, sem, contudo, dizer que possui corpo humano, como cabeça, tronco, membros, bem como todas as suas subdivisões internas e externas que o compõem, visto que todas essas divisões, subdivisões ou órgãos pertençam apenas e tão somente ao corpo da pessoa humana. Portanto, o que caracteriza o Espírito Santo como pessoa não é um corpo físico, pois não é o tem, mas as suas características pessoais, quais sejam inteligência, afeição e vontade, tá? Essa é a personalidade do Espírito Santo. Ele não tem mão, não tem pé, não tem braço, não tem perna, ele é um espírito, tá? Então, ele é referido como pessoa porque ele tem personalidade. E essas personalidades, ela vem como inteligência, afeição e vontade, tá? Essa é a referência da personalidade do Espírito Santo, tá bom? Então, vamos lá. A inteligência do Espírito Santo. Bom, a sua inteligência, ela é em essência muito diferente, extremamente superior à inteligência do ser humano. Segundo o mini dicionário Aurélio, inteligência é faculdade ou capacidade para aprender ou compreender e intelecto. Entendimentos secretos, conclui o trama, destreza mental, habilidade. Dissemos que a inteligência do Espírito Santo é essencialmente diferente e superior à do ser humano, visto que para o Espírito Santo não há nada oculto ou que lhe possa ser ensinado, pois sendo Deus, tudo sabe e conhece, sendo por isso fonte de toda inteligência e sabedoria que possa existir. O Espírito Santo é inteligente porque sabe tudo. E, além disso, tem a maravilhosa capacidade de ensinar e fazer lembrar. Vamos ver em João, capítulo 14, 26. Olha só. Capítulo 14, 26 de João, Evangelho de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então, vocês veem que ele, o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele não precisa aprender nada, porque ele já sabe tudo. Ele é Deus. Ele é onisciente. Ele sabe tudo, tá? Então, a inteligência do ser humano se deve ao fato desse possuir a capacidade de aprender. Nós temos a capacidade para aprender, para depois colocar em ação ou praticar o que aprendeu através da destreza e habilidade mental. Então, eu estudo para ensinar, vocês estão estudando e vão poder ensinar também, viu? Nós temos a capacidade de aprender, mas o Espírito Santo é Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda a entender o Evangelho, amém? É Ele que nos ensina a compreender muitas coisas que muitas pessoas leem e não conseguem entender. Então, Ele nos dá o entendimento, Ele nos dá esclarecimento sobre o Evangelho, amém? A afeição do Espírito Santo, ó. Segundo o mini dicionário Aurélio, afeição é afeto, amor, inclinação, pendor. E para inclinação temos disposição, tendência, simpatia. Para pendor temos propensão, tendência. Dessa forma, a afeição do Espírito Santo é a sua capacidade, inclinação ou tendência para o amor. A afeição do Espírito Santo é demonstrada até pela sua tristeza. Quando o crente em Jesus Cristo desobedece a Deus, Efésios 4:30. Vamos ler. Então, em Efésios 4, versículo 30, nós vamos ler aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Amém? Eu li o 31 também, tá bom? Vou ler o 32 também, porque essa passagem, essas palavras são muito boas, edificantes, né? E ela nos chama muita atenção, porque no dia a dia, geralmente, né? É assim mesmo. Então diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.